alegria imensa a gente participar dessa reunião, porque dela nós também participamos no início da década de 80, quando trazíamos aqui a nossa filha mais nova para a evangelização, e a gente fazia reunião de pais. Não sei se alguém aqui conheceu o salão quando era lá em cima. Então, lá em cima, no canto esquerdo, na frente, menos de um quarto do salão, os pais se reuniam para trocar ideias enquanto os filhos ficavam na evangelização. E eram momentos muito agradáveis, gostosos, né? E quando a gente chega aqui e vê esse salão cheio, fica realmente feliz e emocionado. Tá? Bem, nós vamos falar um pouco sobre Allan Kardec. E nós nos baseamos, para fazer esse estudo, nessa obra monumental, que é Obras Póstumas, que foi um livro que foi publicado após a desencarnação de Kardec, por isso é intitulado Obras Póstumas, e que tem relatos maravilhosos sobre como ele chegou até a condição de codificador da doutrina espírita. E esse livro, que também é pouco conhecido, de Zeus Van Tuyl e Francisco Thyssen, que é uma pesquisa meticulosa sobre tudo o que ocorreu com Allan Kardec e as circunstâncias todas que envolveram. É um livro em 3 volumes, assim, bem expressivos, né? E a gente buscou, nesses livros, formar um contexto para mostrar para os companheiros. É claro que nesse tempo não vai dar para a gente desenvolver muito, mas a nossa pretensão é mostrar este extraordinário homem e as lutas que ele teve para realizar a obra monumental que ele realizou. Bem, todo mundo sabe que ele nasceu no dia 4 de outubro, 3 de outubro, desculpa, 3 de outubro, eu sempre faço essa confusão, 3 de outubro de 1804, por causa de 1804, né? Em Lyon, na França, certo? Os seus pais, o pai era um juiz de direito, um homem de lei, Jean-Baptiste Antoine Rivail, e a sua mãe, Jeanne Louise do Ramel. Ele era, então, de uma família de classe média para cima, certo? Naquela época. E o seu nome de batismo é esse que todos nós conhecemos, né? Hippolyte Léon Denisard Rivail, certo? Ele, a formação escolar dele é muito importante no desenvolvimento do trabalho que ele teve. Ele realizou os seus primeiros estudos, naturalmente, na sua cidade natal, em Lyon. E aos 10 anos de idade, os seus pais o enviaram para estudar na Suíça, no Instituto do professor Pestalozzi, na cidade de Yverdon, né, para complementar os seus estudos. Era a escola, digamos assim, mais destacada na Europa naquele tempo. Era uma escola realmente que todos tinham interesse em ficar, porque realmente a qualidade do ensino era extraordinária por causa dos processos e dos critérios adotados pelo Pestalozzi, né? Essa é uma imagem desta escola em Verdun. Com 14 anos, ele foi para lá com 10 anos, né? Com 14 anos de idade, ele já ensinava aos seus colegas que tinham menos capacidade, né, os mais novos, e ele ajudava os seus mestres. Então ele passou a ser um grande colaborador com 14 anos de idade. Imagina, os nossos filhos com 14 anos, não que não tenham maturidade, porque as crianças hoje são bem mais evoluídas do que eram no nosso tempo, por exemplo, de juventude. Com 14 anos era um irresponsável, era um moleque, né? Mas o Kardec, o Hippolyte, né, com 14 anos, já era um colaborador dos seus professores no Instituto Pestalozzi.
E ele permaneceu lá até 1824, ou seja, até 20 anos de idade, quando ele então foi para Paris e se dedicou ao magistério. Essa é a imagem do Pestalozzi que está naquela obra do Van Tuyl. Qual foi a formação religiosa do Allan Kardec? Do Hipólito, né? Os pais deles eram católicos, certo? Então ele teve no seu lar, na sua formação inicial, a introdução da religião católica. Mas o Pestalozzi era protestante, né? Então o Pestalozzi conviveu lá no instituto que ele tinha do Yverdon. Ele conviveu com professores calvinistas e luteranos extremados no zelo religioso. Contudo, o Pestalozzi sempre manteve uma equidistância dessas paixões que nos levam, às vezes, até o fanatismo, certo? Ele era muito cauteloso e muito rigoroso. E ele dizia o seguinte: a verdadeira religião não é outra coisa senão a moralidade. A verdadeira religião não é outra coisa senão a moralidade. E para ele, Pestalozzi, os exemplos, a vivência dos princípios cristãos é que teriam força de conduzir de modo frutificativo a infância e a juventude ao fiel cumprimento dos seus deveres individuais e coletivos. Veja a visão desse grande educador que foi Pestalozzi, né? Ele se preocupava fundamentalmente com o lado moral, né? E isso é que iria caracterizar aquela condição de verdadeiro cristão no comportamento das pessoas, né? O Pestalozzi se interessava quase que essencialmente pelo ensino moral contido nos evangelhos, que, como diria Kardec, é livre de controvérsias e é aceito universalmente. Se nós pegarmos a introdução do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, o primeiro parágrafo desta introdução, que é importantíssima que a gente leia, Kardec fala exatamente isso, que ele via 5 aspectos na vida de Jesus, mas o fundamental é o ensino moral. E o Evangelho segundo o Espiritismo está todo voltado ao ensino moral contido nas lições de Jesus, que é incontestável, que vale para todos os tempos e vale para todas as religiões, certo? Então ele não se preocupou com aquelas partes que eram às vezes fundamentais em outras religiões, certo? Aí está dando para ler? Acho que tá. O professor Ivaio sempre sobrepunha a razão a qualquer afirmativa dogmática científica ou religiosa. Ele era um homem extremamente racional, certo? E porque prezava a liberdade de consciência como direito natural, já naquele tempo de estudante, o espírito do jovem lionês se identificava ao do velho mestre Pestalozzi no plano religioso e moral. Então ele se identificou intensamente com o seu grande professor, né, e orientador. Agora nós vamos ver um pouco sobre a vida. Eu estou passando rápido, senão o tempo não vai dar. Sobre a atividade profissional do professor Ivaio, né? Então, com 20 anos ele foi para Paris e ele se dedicou inteiramente ao magistério, né? Nas horas vagas ele traduzia obras alemãs e inglesas, ele era francês, né? Então ele traduzia. Então ele conhecia perfeitamente a língua francesa, a inglesa e a alemã, né? Então era um homem extremamente culto, né? E ele então estava já começando a preparar o seu primeiro livro didático, certo? Com 20 anos de idade. Em 1825 ele funda uma escola chamada Escola do Primeiro Grau, onde as crianças recebiam uma instrução primária de superior qualidade.
Vejam, ele acabou recebendo uma resistência imensa das instituições religiosas, que eram cercadas de privilégios e que faziam tudo para arruinar, para derrubar, para prejudicar as escolas não religiosas, porque ele não tinha assim, o caráter religioso da sua escola, era uma instituição de ensino, certo? Em 1826, ele funda a instituição Rivaio, em sociedade com um tio materno. Esse tio materno entrou com os recursos financeiros, mas ele era um homem que tinha vício do jogo, né? Então ele constantemente colocava em risco a estabilidade financeira e econômica daquela instituição, que, como não tinha caráter religioso, recebia assim a hostilidade constante das instituições religiosas de ensino, né? Então, mas ele acabou sofrendo todas as consequências dos desatinos deste tio, que foi o financiador, né, da instituição Rivaio, que foi instalada nessa rua lá em Paris, Sèvres 35, e tem uma foto lá naquele livro de pesquisa que nós mencionamos. Em 6 de fevereiro de 1832, ele se casou. Casou-se com uma professora 9 anos mais velha que ele, mas que foi a grande sustentação do trabalho que ele sempre realizou, tanto na parte de ensino, quanto na parte de organização da doutrina espírita. Ela foi o grande apoio que ele teve, né? Amélie Gabrielle Boudet, que ele carinhosamente chamava de Gabi, né? E era uma professora de primeira classe, né? E foi a grande colaboradora dele. Essa é a foto que nós resgatamos, né? Que existe publicada em várias obras, e ela saiu na capa da revista O Reformador há muitos anos atrás. Então, apesar do grande sucesso que a sua escola, o Instituto Rivaio, teve, mas os desatinos do tio, que era viciado em jogo, acabaram por levar ao fracasso, né, da sustentação da escola. E o estabelecimento foi fechado, cabendo a cada um dos sócios 45 mil francos naquela época. Não tenho ideia do que significa isso, mas devia ser um bom dinheiro, né? Só que o Kardec não tinha aptidões financeiras, e ele entregou esse dinheiro a um amigo íntimo da família, que, infeliz no negócio, faliu. E então o professor Rivaio ficou sem um níquel, né? O que ele fez? Ele teve o total apoio da esposa, mas ele se empregou em 3 casas comerciais como contabilista para se sustentar. E à noite ele se dedicava a escrever livros didáticos e a fazer traduções, né? Então, veja o trabalho desse homem, né? Enfrentando todas essas dificuldades, mas não desistindo, persistindo na sua tarefa e com os valores morais que ele aprendeu, né, e cultuava, né? De 1835 a 1849, ele organizou e ministrou em sua casa cursos gratuitos. Veja só, ele ainda fazia cursos gratuitos, né? E olha a cultura desse homem: química, física, astronomia, fisiologia, anatomia comparada e outros conhecimentos que eram assim, trabalhados naquela ocasião. Então ele tinha toda essa formação. E durante 30 anos, enfrentando incompreensões e reveses, dedicou-se de corpo e alma à tarefa de instruir e educar. E escreveu numerosos livros didáticos, e entre eles estão citados os seguintes. Existem outros, viu? Veja a quantidade e a variedade de livros mostrando o grau de cultura desse homem. Curso prático e teórico de aritmética, que eram adotados assim no programa das escolas da França naquela ocasião, né?
Plano proposto para a melhoria da educação pública. O outro livro, Gramática Francesa Clássica de acordo com o novo plano. Um outro ainda, Memória sobre a instrução pública. Memória a respeito dessa questão. Qual o sistema de estudos mais em harmonia com as necessidades da época? Manual dos exames para certificados de capacitação. Escreveu ainda, projeto de reforma referente aos exames e aos educandários para mocinhas. Havia certamente muito preconceito com relação às mulheres naquela época, e ele teve essa preocupação. Catecismo gramatical da língua francesa. Curso de cálculo mental. Programa de cursos usuais de física, química, astronomia e fisiologia. Tratado de aritmética. Então vejam, meus companheiros, o nível cultural desse homem e a capacidade de produção que ele desenvolveu, realizando nesse curto prazo, né, cerca de 10 anos, tantas obras tão importantes para o sistema educacional francês, né? E ele se tornou um homem extremamente conhecido e respeitado pelo valor do seu trabalho e das suas obras, né? Então essa etapa da sua vida o preparou convenientemente para a tarefa que ele iria empreender a seguir, né? Que é esta grande tarefa da codificação da doutrina espírita, né? Na carreira pedagógica que ele teve, ele exercitou a paciência, a abnegação, o trabalho, a observação, a força de vontade e o amor às boas causas, a fim de melhor desempenhar a missão gloriosa que lhe estava reservada. Então tudo isso acabou sendo uma forma dele se preparar, dele estar assim pronto para a tarefa desafiadora que ele teria de enfrentar, né? E como é que as coisas aconteceram? Todos nós ouvimos falar nas mesas girantes, né? Mas antes das mesas girantes, nós tivemos um grande despertar do processo de comunicação entre os dois planos de vida, né? Que aconteceu lá em Hydesville, uma cidadezinha do estado de Nova York. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar em Hydesville, né? Alguém já ouviu? Pode falar, não tem problema. Lá em Hydesville, em 1847, uma família de origem alemã alugou uma casa que tinha fama de ser uma casa mal assombrada, né? Então foi lá o Sr. John Fox, a mulher dele, Dona Margaret Fox. Ele tinha com eles duas filhas. Tinham outros filhos que moravam, já eram mais adultos, que moravam em outros lugares, né? A Kate, de 7 anos, e a Margaret, de 10 anos. E eles mudaram para aquela casa, né? No começo não estava acontecendo nada de excepcional, mas logo no início do ano de 1848 começaram a aparecer aquelas pancadas, né? Aquelas pancadas que incomodavam, mas elas foram se aumentando, né? Até que no dia 31 de março de 1848, né, quando eles foram se deitar, né, já cansados de serem incomodados com aqueles barulhos que aconteciam na casa, né? O barulho aconteceu e a menininha, a Kate, né, com aquela espontaneidade infantil, ela desafiou, né, aquela coisa que ela chamou de pé rachado, né? Então ela começou a falar assim: bom, se você está me entendendo, tem 2 batidas. Bom, né? Ela dava 2 palmas, batia a palma de mão 2 vezes e ele repetia. E como isso foi acontecendo assim, de uma forma bem disciplinada, e através desse processo de batidas, ela foi identificando quem era aquela que confirmou ser um espírito, né? E disse que foi assassinado naquela casa há uns 5 ou 6 anos atrás, ou mais, né? Porque ele era um mascate, né, viajante,
E ele pediu, naquele tempo não existiam assim, hotéis, né? Ele pediu hospedagem naquela casa, e os donos da casa, sabendo que ele tinha $500, o assassinaram, né, para roubar o dinheiro dele, e o enterraram lá na adega, na parede. Fizeram um buraco lá na parede e enterraram, né? Só que os pais o John Fox e a mulher dele chamaram os vizinhos todos, e todos eles, assim, eles confirmaram aquilo tudo, né? Aquele processo de comunicação, e esse fenômeno acabou se espalhando por todos os Estados Unidos e até pela Europa, por vários países, né? E só que eles perguntaram se era possível, assim, condenar ou processar os seus assassinos, e o Espírito dizia que não, né? Que não era possível, porque as provas eram muito difíceis. Hoje em dia já existe tecnologia que permite, né, você, com essas evidências todas, obter provas, mas naquele tempo não existia. Então não houve um processo, foi identificado quem matou, mas não houve um processo contra essa família. Essas são as 3 irmãs. Então, além daqui, já adultas, né, porque elas ficaram famosas, viajaram para a Europa, fazendo, assim, exibições das suas capacidades mediúnicas, né, ou extranormais, né? E tem a Margarete, a Kate e a Leia, que era uma irmã mais velha. Então, o grande ruído da América, que é chamado esse fenômeno de Hydesville, né, ele chegou à Alemanha, França, Inglaterra, Espanha, Itália, Turquia, e em todas as classes sociais, da choupana ao palácio. Quer dizer, isso teve um impacto enorme no mundo naquela época, certo? No livro História do Espiritualismo, do Arthur Conan Doyle, que é o criador daquele detetive, né, o Sherlock Holmes, né? Ele escreveu esse livro muito importante, História do Espiritualismo, que em umas tradições bem antigas, mas na edição mais recente, está assim, História do Espiritualismo. Mas existe uma edição bem antiga, que é intitulada História do Espiritismo, que na realidade não é uma história do Espiritismo, é uma história do espiritualismo. E ele fala que na época, na fase do surgimento do Espiritismo, esses fenômenos todos tiveram a característica de uma invasão organizada, porque realmente foi uma invasão organizada. Esse fenômeno de Hydesville, esse fenômeno das mesas girantes, e outros fatos. Por exemplo, ele cita o Swedenborg, que foi um grande médium, né, que viveu 100 anos antes de Kardec, né, na Suécia, que era um engenheiro metalúrgico e cuidava de estratégias militares. Era um sujeito extremamente inteligente, mas médium, né, e que produziu alguns livros importantes sobre mediunidade, sobre o mundo espiritual, né? Edward Irving, na Escócia, também um outro médium extraordinário, que nasceu um pouco antes de Kardec, né? Nos Estados Unidos, o Arthur, esqueci o nome do homem, mas um outro importante nos Estados Unidos, eu tenho aqui a cola, não se preocupe não. É que às vezes a memória dos velhos às vezes não falha, né? Mas é fácil. Dos Estados Unidos, é o Andrew Jackson Davis, também um médium de família humilde, de pouca cultura, né? Mas que teve um desempenho extraordinário, e chegando a falar várias línguas, de uma mediunidade assim, extraordinária, que falava várias línguas, xenoglossia, né? Então, tudo isso aconteceu de uma forma intensa naquela ocasião, exatamente porque o plano espiritual estava preparando a chegada, né, do Espiritismo, né? Será que eu fiz errado de novo? Não. Então, em 1853,
toda a Europa estava voltada para os fenômenos das mesas girantes. Todo mundo se preocupava com isso, que era a coqueluche do momento, né? Era a moda, né? Em todas as reuniões sociais eles estavam buscando fazer esse processo como uma distração, né? Naquele tempo não tinha televisão, não tinha cinema, não tinha opção de coisa, né? As pessoas não tinham assim muito motivo para se reunir, e isso se tornou assim uma coqueluche na época, né? E o professor Rivaio tomou conhecimento disso em 1854, mas ele não se impressionou porque ele desde cedo era estudioso do magnetismo de Mesmer, né? E ele dizia o seguinte: o fluido magnético, que é uma espécie de eletricidade, pode perfeitamente atuar sobre os corpos inertes e fazer que eles movam. Então aquelas mesas girantes, no entendimento dele, era um fenômeno normal do magnetismo, certo? Só que o senhor Fortier, que era um magnetizador e era também amigo do professor Rivaio, chegou para ele e disse que as mesas também falavam, né? As mesas falavam. E a lógica e o raciocínio assim simples e coerente do professor Rivaio diz o seguinte: só acreditarei quando vir e quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que possa tornar-se sonâmbula. Até lá, permita que eu não veja, no caso, mais do que um conto de carochinhas. Essa foi a reação do professor Rivaio quando informaram que as mesas falavam, né? Só que o professor Rivaio, nessa época que contava com 50 anos, começou a tomar conhecimento desses fatos que agitavam a vida social da Europa, né? No começo de 1855, ele tinha um amigo chamado o Sr. Carlotti, que lhe falou com bastante entusiasmo sobre esses fenômenos e que foi o primeiro a lhes dizer que se tratava de comunicação de espíritos, né? Eram espíritos que estavam proporcionando aqueles fenômenos, né? Aí, no mês de maio desse ano, um outro senhor, amigo dele, o senhor Fortier, o levou à casa de uma senhora chamada Madame Prenet-Maison, que o convidou para assistir experiências que ela realizava lá na sua casa. Eram experiências semanais, e ele aceitou e voltou na semana seguinte. Então ele deparou-se com um fato que deveria ter uma causa. Aí vem a lógica e o raciocínio daquele professor extraordinário, né? Ele viu um fato que precisava ter uma causa, e ele se interessou por essa causa, né? Ele entreviu, oculto naquelas futilidades e fenômenos que eram um passatempo, algo muito sério, talvez a revelação de uma nova lei. Veja só, enquanto todos achavam aquilo uma distração, no momento em que ele tomou conhecimento e viu que se tratava de uma coisa realmente séria, ele olhou o lado sério da coisa, identificou o lado sério da coisa e se preocupou com isso. E logo ele concluiu o seguinte, né? Essa conclusão, ela deve também servir para nós, que muitas vezes nós acreditamos só porque uma informação veio do Espírito, a gente a tem como verdade e aceita cegamente. Nós temos que sempre submeter aquilo que vem à razão, né? Ele diz o seguinte, o professor Rivaio: os espíritos, não sendo senão as almas dos homens, não tinham nem a soberana sabedoria e nem a soberana ciência, que o seu saber era limitado ao grau de adiantamento e que a opinião deles não tinha senão o valor de uma opinião pessoal. Então aquelas informações que vinham todos os dias eram muito cuidadosamente analisadas por ele, e ele as tinha como uma opinião pessoal daqueles espíritos, né? Aí ele já começou, né, a ter aquela atividade frequente, se interessou pelo assunto, foi estudando, foi se dedicando, e em uma das reuniões da casa da senhora Prenet-Maison, ele conheceu um outro senhor chamado Baudelaire. Eu vou falar o francês que eu sei falar, que eu aprendi, que é muito mal, né?
eu não sei se realmente é Buda, mas vamos usar essa forma de expressar, Buda. E esse Buda convidou para assistir reuniões semanais que eram realizadas na casa dele, né? E aí ele se tornou um frequentador assíduo das reuniões na casa do Senhor Buda. E foi numa dessas reuniões que ele começou os seus estudos sérios sobre o Espiritismo. Aplicou a essa nova ciência, como sempre fizera até então, o método experimental. Nunca elaborou teorias preconcebidas. Quer dizer, era o cuidado dele como pesquisador, como cientista que ele era, né? Observava cuidadosamente, comparava, deduzia consequências. Dos efeitos, procurava remontar as causas. Ele sempre buscava, de uma forma racional, as causas das coisas, né? Por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos, não admitido por válida uma explicação, senão quando resolvia todas as dificuldades da questão. Então, tudo aquilo que chegava às suas mãos, ele começou a receber informações de todos os lugares, inclusive de outros países, né? E ele sempre comparava o que vinha de um espírito e outro, e só aceitava como verdade aquilo que tinha realmente confirmação em vários locais, através de médiuns diferentes, lugares diferentes e espíritos diferentes, né? E esse foi o padrão de trabalho dele: observar, comparar e julgar. A regra que ele usou constantemente e com bastante disciplina. A missão do professor Rivaio, né? Ele nessa altura estava trabalhando intensamente, né? Pesquisando isso e talvez nem estivesse ainda se preparando para escrever a sua primeira obra, né? Mas em 1856, em 30 de abril, na casa do Sr. Cousteau e pela médium Senhora Jafé, foi-lhe revelada a sua missão. Por ter manifestado dúvida, quando foi revelada a ele a sua missão, olha, você tem que organizar aqui uma doutrina fundamental, importante, tal. Ele teve dúvida, né? Aquele espírito cuidadoso que ele era, irresponsável, né? O espírito de verdade lhe respondeu o seguinte, e aqui tem alguma coisa que a Ana já falou no começo da reunião: confirmo tudo o que foi dito, mas recomendo-te discrição, se quiseres sair-te bem. Tomarás mais tarde conhecimento das coisas que te explicarão o que ora te surpreende. Não esqueças que podes triunfar como podes falir. Neste último caso, outro te substituiria, porquanto os desígnios de Deus não se assentam na cabeça de um homem. E o que seria o substituto, na hipótese dele fracassar, seria efetivamente o Leon Denis, como está confirmado por várias informações, certo? Então essa foi a reação, a informação que ele teve. E ele então fez uma prece muito bonita, onde ele se entregou inteiramente ao trabalho. Senhor, pois que te dignaste lançar os olhos sobre mim para cumprimento dos teus desígnios, faça-se a tua vontade. Está nas tuas mãos a minha vida. Dispõe do teu servo. Reconheço a minha fraqueza diante de tão grande tarefa. A minha vontade não desfalecerá. As forças, porém, talvez me traiam. Sempre supre a minha deficiência. Dá-me as forças físicas e morais que me forem necessárias. Veja aí, ele se entregou totalmente ao trabalho e confiou plenamente na sustentação divina, no amor de Deus e na proteção que ele tinha para a realização daquela tarefa, né? E aí o seu guia espiritual, né? Esse fato também é muito interessante, porque revela
que o trabalho, apesar de ser uma doutrina dos espíritos, dependia também da ação do homem, da competência dele, do esforço dele, né? Então ele estava trabalhando na casa dele, né? E aí, no seu gabinete, ele ouviu umas pancadas na parede. Ele não deu muita atenção, mas como essas pancadas continuavam, né, mais fortes, mudando de lugar, ele começou a investigar. Quando ele começava a investigar, as pancadas paravam. Aí quando ele voltava para o trabalho, as pancadas voltavam a acontecer, né? Aí daqui a pouco a mulher dele chegou, a Gabi chegou na sala, também ouviu as pancadas e pesquisaram nada. Até que à meia-noite, né, eles já estavam cansados de trabalhar, eles foram dormir, né? Então ele estava trabalhando e tudo isso aconteceu. E ele não sabia por que isso tinha acontecido, né? No dia seguinte, ele foi a uma reunião lá na casa do Sr. Budan, né? E ele narrou o fato, né? E pediu que ele explicasse aos espíritos, né? E foi estabelecido o seguinte diálogo. Tudo isso está em Obras Póstumas, né? Obras Póstumas é um livro maravilhoso de a gente ver. E Kardec pergunta: ouviste sem dúvida o relato que acabo de fazer. Poderias dizer-me qual a causa daquelas pancadas que se fizeram ouvir com tanta persistência? O espírito respondeu: era o teu espírito familiar. Como que fim foi ele bater daquele modo? Por que ele fez aquilo, né? Queria comunicar-se contigo. Poderias me dizer quem é ele? Ele responde: podes perguntar-lhe a ele mesmo, pois que está aqui. E aí ele estabeleceu o diálogo com esse espírito. Meu espírito familiar, quem quer que tu sejas, agradeço por me teres vindo visitar. Consentirás em dizer-me quem és? Veja só, o respeito e o cuidado. Às vezes a gente recebe uma reunião mediúnica, uma comunicação, e fica muito mais preocupado em saber quem é do que com o conteúdo da comunicação e da informação. O Kardec perguntou se ele consentiria dizer quem é. E ele respondeu o seguinte: para ti chamar-me-ei a verdade, e todos os meses daqui durante um quarto de horas estarei à sua disposição. Veja só, uma tarefa dessa magnitude, dessa importância, dirigida, né, por Jesus, e dizem até que o Espírito de Verdade é o próprio Cristo, né? Alguns afirmam isso, né? 15 minutos por mês. 15 minutos por mês ele iria lá para dar as orientações, né? Mas para a competência do espírito desse porte, 15 minutos são mais do que suficientes. E para a capacidade do professor Ivaio, esses 15 minutos realmente eram suficientes. E aí ele perguntou: ontem, quando batestes, estando eu a trabalhar, tinhas alguma coisa de particular a dizer-me? E o espírito respondeu: o que tinha de dizer-te era sobre o trabalho que te aplicavas. Desagradava-me o que escrevias e quis fazer que o abandonasses. Mas ele ficou até meia-noite lá, né? Certo? Aí o Kardec perguntou, o professor Ivaio perguntou: a tua reprovação era referente ao capítulo que eu escrevia ou ao conjunto do trabalho? Queria saber o que estava acontecendo, né? E o Espírito dizia o seguinte: ao capítulo de ontem, submeto-o ao teu juízo. Se o releres, encontrarás tuas faltas e o corrigirás. Ele não disse qual é o erro, né? Ele não disse qual é o erro. Por quê? Porque cabia, era da responsabilidade do codificador identificar. E ele então foi lá, né, refez, estudou, encontrou o erro e corrigiu. Tem uma parte que nos cabe fazer e a gente precisa compreender isso e fazer da forma melhor possível, né? E o Allan Kardec, como surgiu, né? Um espírito protetor, Zé, parece que é Zéfiro, né? Acho que é Zéfiro, o informou que numa existência anterior eles viveram juntos nas Gálias, e que na época dos druidas, e que nessa época ele, né, o professor Ivaio, tinha o nome de Allan Kardec, né? E aí, quando ele preparava a primeira edição do Livro dos Espíritos,
ele ficou muito preocupado de como assinaria, porque se ele colocasse o nome público de Leon Denis, que era muito conhecido, isso poderia originar confusão e até prejudicar o êxito do empreendimento. Por isso ele resolveu assinar todas as publicações espíritas com o nome de Allan Kardec, para separar a figura do professor Rivaio da obra do Espiritismo, né? Então as obras que ele escreveu estão ali, né? O Livro dos Espíritos, que foi a primeira publicação em 18 de abril de 1857, que contém os princípios da doutrina espírita e a filosofia da doutrina, e que na primeira edição tinha 501 perguntas. Na segunda edição definitiva, que foi em março de 1860, ele passou a ter 1019 questões, né? Então essa é a publicação que nós usamos, que nós temos conhecimento e que está sempre à disposição de todos, né? E que várias editoras se publicam, né? E que tem as 1019 perguntas. Eu coloquei aqui as partes do Livro dos Espíritos, né? São a primeira parte, das causas primárias, a segunda parte do mundo espírita ou mundo dos espíritos, a terceira parte das leis morais e a quarta parte das esperanças e consolações. Mas esse livro tem também uma coisa fundamental e importantíssima: a introdução. Quem leu a introdução do Livro dos Espíritos aqui? Beleza, né? Mas ele tem outra parte muito legal: a conclusão, né? Então é uma obra que não é de leitura simplesmente, é uma obra que tem que ser pesquisada, estudada, né? A gente tem o hábito de toda noite, quando vai dormir, ler uma questão do Livro dos Espíritos, né? A gente faz a nossa prece e lê uma questão, né? Eu acho que isso nos ajuda um pouco. A segunda obra que ele publicou é essa, o Livro dos Médiuns, que foi publicado em 1861 e tem o subtítulo Espiritismo Experimental e Guia dos Médiuns e dos Evocadores. E ele foi dividido em duas partes. A primeira parte, que fala de noções preliminares, que contém 4 capítulos. E o primeiro capítulo se intitula assim: Há Espíritos. Depois, do segundo capítulo, do maravilhoso e do sobrenatural. O terceiro capítulo, dos métodos, que ele fala sobre o estudo da mediunidade, né? E o quarto capítulo, dos sistemas. Interessantíssimo e extremamente didática a leitura dessa primeira parte, né? E na segunda parte ele fala das manifestações espíritas, que tem 32 capítulos, onde ele fala tudo sobre mediunidade, né? Nos últimos 4 capítulos fala mais sobre a organização da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ele fala sobre o estatuto das instituições espíritas e tudo mais. Tá certo? A terceira obra publicada foi o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi em abril de 1864. Explicação das máximas morais do Cristo em concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. E lá na introdução está aquela explicação de que ele buscou o ensino moral de Jesus. Pegou tudo que ele tinha de registro, que ele podia estudar e pesquisar, e ele buscou o ensino moral, né? A primeira edição do Evangelho segundo o Espiritismo tinha esse título: Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. E é um livro constituído de 28 capítulos, 27 dos quais são relativos a passagens evangélicas, né? E o 28º capítulo é intitulado Coletâneas de Preces Espíritas. É um livro que todos nós lemos toda hora, né? E realmente tem esse propósito da gente não pegar o livro e ler do começo ao fim, mas usá-lo como um instrumento maravilhoso de ajuda para cada um de nós nos momentos de reflexão, nos momentos de prece, nos momentos de dificuldade, porque ele sempre nos traz uma mensagem que ampara, que consola, que esclarece, que conforta e que fortalece. Então a gente precisa dessa leitura permanentemente, né?
Céu e o Inferno, publicado em 1865, e que tem sob esse subtítulo: Justiça Divina segundo o Espiritismo. E ele foi dividido em duas partes. A primeira parte é uma parte intitulada Doutrina, em que ele coloca em 11 capítulos uma série de informações interessantíssimas e importantíssimas. Fala sobre o céu, sobre o inferno, sobre o purgatório. Mas tem um capítulo, nesse livro, o capítulo 7. Se alguém não leu aqui o Céu e o Inferno, nós vamos dar uma sugestão: leia o capítulo 7, que fala sobre a justiça divina, e tem lá na parte final o Código Penal da Vida Futura. São 33 itens. Se a gente ler esse capítulo, a gente vai aprender muita coisa a respeito da doutrina espírita, e vai se estimular a buscar estudar ainda mais as outras obras do grande codificador. A segunda parte é dividida em 8 capítulos, como é o Céu e o Inferno, como fala sobre a justiça divina, onde ele relata comunicações de várias categorias de espíritos, a condição em que eles se encontram no plano espiritual, espíritos felizes, espíritos sofredores, espíritos suicidas, espíritos assim renitentes no mal, todas as categorias de espírito. Ele relata as comunicações que deram e o que eles passaram a viver e a sofrer no plano espiritual. Interessantíssimo, importantíssimo e didático, de uma forma didática muito importante, E o último livro que ele publicou chama-se A Gênese, com subtítulo Os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Tem 12 capítulos. Quando eu comecei a ler esse livro, eu não comecei a ler logo que eu entrei na doutrina espírita, não. Comecei a ler bem mais tarde. Eu não consegui parar de ler. E é um livro que a gente tem que sempre buscar. Mas também neste livro, a gente, se alguém não leu ainda, a gente sugere que tome esse livro e leia o primeiro capítulo, intitulado Caráter da Revelação Espírita. Leiam esse capítulo, que juntamente com aquele capítulo 7º do Céu e Inferno, vai nos fortalecer ainda mais o conhecimento da doutrina, a lógica, a racionalidade da doutrina espírita, e nos ajudar a termos estímulo para estudar o resto das obras, certo? Esses 5 livros, então, constituem o Pentateuco da doutrina espírita, e que são as obras básicas da nossa doutrina, Mas ele escreveu outras obras, que não está citada aqui, porque foi publicada posteriormente sua obra do Céu e Inferno, aliás, obras póstumas, mas escreveu um livrinho, O que é o Espiritismo, muito interessante de se ler. Um livro também que quase ninguém conhece, Viagens Espíritas de 1862. E ele sentiu a necessidade de manter assim, o movimento espírita, a atividade espírita bem divulgada. Ele criou uma revista chamada Revista Espírita, que foi publicada regularmente, mês a mês, sem uma falha sequer, até junho de 1869, quando ele desencarnou em março, mas até junho foi publicada a Revista Espírita. Ele é que cuidava pessoalmente de todas as matérias publicadas, revia, analisava, corrigia, etc. Então vejam o trabalho desse homem, E ele, em 1858, dia 1º de abril, ele fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, onde ele se reunia regularmente com aqueles que eram simpáticos do movimento, E Allan Kardec desencarnou em 31 de março de 1869, antes mesmo de completar 65 anos. Agora vamos fazer uma reflexão.
Vocês viram a quantidade de obras que ele publicou. Assim, a força, a grandeza dessas obras, o valor extraordinário dessas obras, só as da doutrina espírita. Se a gente vamos deixar de lado aquelas que foram as suas obras didáticas publicadas enquanto ele era professor, né? Não tinha luz elétrica, não tinha Google, não tinha computador, acho que não tinha nem máquina de escrever, era na mão, canetinha, e ele escreveu estas obras. Ele recebia informações de todos os lugares, 50 ou 60 cadernos chegavam às suas mãos, e ele analisava tudo vinha manuscrito, né? Talvez em alemão, em francês, em inglês, e possivelmente até italiano, né? E ele tinha que analisar aquilo tudo, pesquisar, fazer aquela comparação, aquela análise, e separar o joio do trigo, né? E definir alguma coisa que fosse aquela aceitável, aquela válida, né? Pouco menos de 14 anos ele fez tudo isso. A Revista Espírita, todo mês, publicou 5 livros e ainda estava preparando aquilo que se tornou depois obras póstumas. Escreveu a Viagem Espírita, escreveu o livro Presidiante Espírita. Então ele fez tudo isso nesse tempo, o que é o Espiritismo, né? Ele fez tudo isso nesse tempo extremamente curto, né? A capacidade desse homem é uma coisa indescritível e que nós devemos reverenciar e homenagear sempre, porque o que nós temos hoje para podermos nos orientar nos caminhos que nós vamos estabelecer para nossas vidas, nós devemos muito a ele, que foi o codificador da doutrina que Jesus nos prometeu e que está lá no Evangelho de João, certo? Bem, pouco menos de 14 anos ele realizou tudo isso. O seu corpo foi sepultado no dia 2 de abril, ele morreu em 31, no cemitério de Montmartre, e sendo um féretro seguido por 1.200 pessoas. O seu discurso, o Camille Flammarion, que era um admirador e colaborador de Kardec, né, ele sintetizou a figura do Kardec assim: ele era o que denominarei simplesmente o bom senso encarnado. E realmente Kardec foi esse, o bom senso encarnado, né? Na primeira reunião da Sociedade de Espírita de Paris, realizada após as exéquias dele, foi aprovada uma ideia de se levantar um monumento para testemunhar a simpatia e o reconhecimento dos espíritas ao inolvidável mestre. E aí, de comum acordo com a viúva, né, sempre ela teve que aprovar, né, o Gabi, decidiu-se fazer um monumento simples e que recordasse o seu pseudônimo gaulês de Allan Kardec, né? Então tinha muita pedra e tudo mais. E a comissão responsável comprou o terreno no cemitério de Père Lachaise, em Paris, né? Adquiriu as pedras necessárias, um peso superior a 30 toneladas, viu? E encomendou um meio busto de Allan Kardec em bronze. E no dia 31 de março de 1870, ou seja, um ano depois da sua desencarnação, os espíritas inauguraram o monumento levantado em memória de Allan Kardec. No pedestal desse monumento, né, onde está o busto de Allan Kardec, estão gravados os seguintes dizeres: fundador da filosofia espírita. Todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Na parte frontal, em cima, né, da pedra de 6 toneladas e que serve de teto ao domo, está gravada a seguinte frase que resume a doutrina kardeciana de justiça e de progresso: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Esse túmulo está sempre assim, florido, enfeitado, bonito, impressionante.
Aí um dia que nós estivemos lá, nós registramos com essa foto, né? E nós vamos terminar com essa mensagem de Emmanuel. O mestre e o apóstolo, Jesus e Kardec. Vejam que coisa extraordinária e que síntese maravilhosa o Espírito Emmanuel consegue. Luminosa coerência entre o Cristo e o apóstolo que lhe restaurou a palavra. Jesus, o mestre. Kardec, o professor. Jesus refere-se a Deus junto da fé sem obras. Kardec fala de Deus rente às obras sem fé. Jesus é combatido desde a primeira hora do Evangelho pelos que se acomodam na sombra. Kardec é impugnado desde o primeiro dia do Espiritismo pelos que fogem da luz. Jesus caminha sem convenções. Kardec age sem preconceitos. Jesus exige coragem de atitudes. Kardec reclama independência mental. Jesus convida ao amor. Kardec impele à caridade. Fora da caridade não há salvação, né? Jesus consola as multidões, a multidão. Kardec esclarece o povo. Jesus acorda o sentimento. Kardec desperta a razão. Jesus constrói. Kardec consolida. Jesus revela. Kardec descortina. Jesus propõe. Kardec expõe. Jesus lança as bases do cristianismo entre fenômenos mediúnicos. Kardec recebe os princípios da doutrina espírita através da mediunidade. Jesus afirma que é preciso nascer de novo. Kardec explica a reencarnação. Jesus reporta-se a outras moradas. Kardec menciona outros mundos. Jesus espera que a verdade emancipe os homens, ensina que a justiça atribui a cada um pelas suas próprias obras e anuncia que o Criador será adorado na terra em espírito. Kardec esculpe na consciência as leis do universo. Em suma, diante do acesso aos mais altos valores da vida, Jesus e Kardec estão perfeitamente conjugados pela sabedoria divina. Jesus, a porta. Kardec, a chave. Que nós possamos, irmãos queridos, usar desta chave maravilhosa e mágica que abre, não mágica, mas de sabedoria, que abre as portas do conhecimento dos valores morais e espirituais, para que a gente consiga realizar a nossa caminhada evolutiva de uma forma mais rápida e mais eficaz. Que Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigado.